Você já sabe qual é a tesoura ideal para cada tipo de corte? Descubra hoje como que a tesoura certa pode transformar os seus cortes e a sua carreira. Por isso, já curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Eu sou a Luma Sakamoto, cabeleireira, pós-graduada em tricologia e também sou dona de salão. Eu estudo e vivo cabelos há mais de uma década. E aqui eu compartilho como proporcionar saúde e beleza em equilíbrio, ou seja, bem-estar capilar aos seus clientes. E nessa aula nós vamos desvendar o segredo por trás de cada tesoura e como que isso pode ser um divisor de águas na sua jornada profissional. Se você está começando ou se você já é uma cabeleireira em busca de aprimoramento, esse vídeo é para você. A escolha da tesoura certa é fundamental para cada técnica de corte e hoje você vai aprender como fazer essa escolha. Mas por que isso é importante? Por que é importante aprender sobre as ferramentas? Vou te contar uma história sobre essa cliente. Ela chegou com esse corte de cabelo que a deixou tão infeliz que ela não quis tirar foto com as suas familiares num lugar bonito. Por quê? Porque o cabelo dela estava feio. Mas quanto ao assunto dessa aula, o que interessa é que eu senti que as pontas tinham um sensorial bem grosso. E isso eu atribuo a um ponto que eu te explico no final do vídeo. Pelo nível de insatisfação que ela demonstrou, será que a profissional que cortou o cabelo dela está conseguindo viver a plenitude que a carreira de cabeleireira pode oferecer? E você? Já sente o prazer da plenitude de ser cabeleireira? A deficiência técnica pode ser um grande obstáculo que impede muita gente de ter uma vida digna da profissão. Por isso, você precisa dar um basta na superficialidade de conhecimento e descobrir qual é a tesoura ideal para cada tipo de corte. Eu quero te trazer uma outra referência sobre como olhar para a escolha das tesouras. A maior parte dos conteúdos sobre tesouras fala sobre o fio do corte, se é fio navalha ou laser. Isso é importante? Sim, mas estudando muito para montar uma aula sobre tesouras para os meus alunos, eu descobri que há uma grande diferença que pouca gente fala, que é com relação à borda da lâmina, que pode ser do tipo convexa, que originalmente caracterizava as tesouras estilo japonês, ou chanfrada, que ou em inglês se chama beveled, que tradicionalmente é atribuída às tesouras estilo alemão. E você pode estar se perguntando, ok, isso muda o que, Luma? Essas do estilo alemão, elas têm as bordas mais planas, que elas podem ser também serrilhadas, para ter mais robustez no corte. Só que essa borda é menos afiada, mas em compensação a afiação dura mais tempo. É ideal para cortes precisos, só que elas são mais barulhentas. Escuta só. Então vamos analisar essa tesoura aqui, que é uma tesoura bem simples, que é do estilo alemão, que ela é chanfrada. Vai ficar muito claro o que é a tal da chanfra e o fio dela que é serrilhado, que é a tal da tesoura laser, né? Então quando eu amplio aqui em 50 vezes, fica muito nítido que a chanfra é justamente essa disposição aqui inclinada da borda e o tal do fio laser é essas micro serrilhas que a gente tem aqui ao longo da lâmina, que serve justamente para grudar o cabelo. Quando a gente pega do outro lado dessa tesoura, vamos ver se ela não é serrilhada, olha lá que legal. A outra lâmina dessa tesoura, no caso, poderia ser considerada uma tesoura fio navalha. Então, de um lado, micro serrilhada e do outro, lisinha. Já as tesouras de estilo japonês, elas têm bordas mais afiadas e convexas, ideal para técnicas refinadas de textura. Cortes secos, úmidos, elas vão funcionar bem e elas são, muito mais silenciosas. E agora eu vou colocar aqui uma tesoura que é do estilo convexa, né, estilo japonês, só que ela tem um fio que não dá nem para sentir, assim, tem que tomar muito cuidado porque é muito sutil aqui, ó. Então, quando eu posiciono o tricoscópio, pode perceber que parece uma borda infinita. Então, você não tem aquela chanfra, como é bem convexa aqui. Então, isso é muito interessante perceber, não tem a chanfra.
Olha o fio dela aqui, ó. Tem que até deitar o tricoscópio aqui pra gente conseguir ver que o fio dela é muito fininho. É muito espelhado esse metal. Vai ser uma tesoura convexa com fio afiadíssimo, maravilhosa para fazer texturização. Ó. Ou seja, existe uma correlação com a técnica de corte e o tipo de tesoura. Se você vai fazer cortes retos ou com ponta de tesoura, que é o point cutting ou o deep point cutting, você vai ser muito bem atendido com uma tesoura estilo alemão, chanfrada. Agora, se você é muito iniciante, a tesoura chanfrada fio laser é a que dá mais estabilidade para fazer linhas retas. Se você precisa de uma intermediária, as chanfradas fio navalha têm uma performance bem flexível, pois permite cortes mais estáveis e também textura. Agora, algo específico para texturização, como slicing cutting ou mesmo channeling cut, aí você precisa de uma tesoura estilo japonês. As de estilo japonês, elas têm bordas afiadas e convexa, ideal para técnicas refinadas de texturização. Cortes secos ou úmidos vão bem nela. Só que o legal dela é o deslizar. A sua afiação ela é muito maior, mas ela é mais complexa de ser feita e ela é propensa a cegar mais rápido. Só que, ó, super silenciosa. Ou seja, existe uma correlação com a técnica de corte e o tipo de tesoura. Se você vai fazer cortes retos ou de ponta de tesoura, você vai ser bem atendido com uma tesoura estilo alemão, chanfrada. Se você for muito iniciante, uma chanfrada de fio laser é a que mais vai te dar estabilidade para fazer essas linhas retas. Agora, um nível intermediário ali, tesoura chanfrada do tipo fio navalha, tem uma performance bem flexível, pois permite cortes mais estáveis e alguma fluidez para algumas texturas. Entretanto, se você já é mais avançada e quer algo específico para técnicas de texturização, como slicing, channel cut, a melhor é o estilo japonês, com essas bordas convexas. Elas são deliciosas para dar sua assinatura no corte de cabelo. Agora eu vou mostrar uma outra característica para te ajudar a escolher melhor a tesoura para você. Observe a ergonomia dos orifícios dos dedos. Esses anéis aqui, como é que eles estão? Preste atenção, como é que é a relação do dedo anelar para o polegar ao segurar a tesoura na sua mão. Preste atenção, essa tesoura aqui, o meu anelar está nessa posição e a posição natural do polegar é distante do anelar. Só que como o anel dela é paralelo ao do anelar, quando eu tenho que buscar essa tesoura para fazer a abertura da lâmina, fica uma posição muito esticada do meu polegar. Enquanto essa outra aqui, o anel dela, o anelar e o anel do polegar não são paralelos. Então, quando eu vou colocar o dedo para abrir a tesoura, o meu dedo tem que se esticar menos. Então, olha a diferença aqui da posição dos anéis, né, ou dos orifícios que a gente coloca o polegar e o anelar. Então, esse desalinhamento aqui torna essa tesoura mais anatômica do que essa. Uma outra orientação valiosíssima que tem relação com aquela cliente que eu mencionei no começo do vídeo é que eu creio que a cabeleireira que cortou o cabelo dela estava com uma tesoura cega e além do formato e da técnica de corte que não estavam adequadas. Ou seja, mantenha o seu material sempre muito afiado. Não julgo a cabeleireira e de forma alguma quero denegrir a sua imagem, mas a falta de conhecimento e técnica a fez perder uma cliente, porque eu consegui oferecer para ela este resultado final. E essa cliente, que mora em outra cidade, antes de ir embora, ela já deixou o próximo corte agendado comigo. E aí, gostou do conteúdo? A aula de hoje é uma fração do que está no meu curso Corte Classe A, que te ensina a deixar a sua cliente com cara de rica. E ela faz parte da minha formação cabeleireiro integrativo. Se você quer se aprofundar e assistir a aula completa, onde eu abordo outros critérios, eu ensino sobre manutenções, indico marcas e dou uma lista de materiais para cada nível, faça sua matrícula no link abaixo.